diagnóstico diferencial. Eu disse, inclusive, que não é porque o cara tem um transtorno de personalidade narcisista que ele não tenha junto outros transtornos, né? Que a gente chama de comorbidades, ou transtornos que vêm a reboque. Então, o sujeito pode ser narcisista e ter um transtorno bipolar? Pode. Mas o que ele é mais? O que trouxe o sujeito ao consultório? Foi qual sintoma, né? Porque o sujeito não chega no consultório e diz assim, olha aqui, eu vim me tratar porque eu sou um narcisista. Não. Eu tenho transtorno de personalidade narcisista. Não. Ele vem por uma ponta de um iceberg, que pode ser, eu estou deprimido. Aí a gente vai começar a entender as razões daquela depressão. É por aí, é comendo para trás que a gente vai. Né? A gente vai entender por que ele está deprimido. Porque a depressão tem um motivo. A depressão a gente não pega no ar. Ai, de repente, tive um golpe de ar, peguei depressão. Não! A depressão é uma construção histórica. E eu venho batendo nessa tecla sempre. Gente, olha aqui, a depressão é construção histórica. Há um probleminha ali na fenda sináptica, os neurohormônios não estão funcionando muito bem? Sim, mas Toshines vem demais porque é fresquinho porque vem demais. O que faz o neurônio funcionar bem? Ele funciona automaticamente ali na fenda sináptica, naqueles encontros ali. Os neurohormônios, eles funcionam automaticamente ou depende da nossa ação para que eles funcionem de maneira adequada? Então, a depressão é causa, né? É causa ou consequência dos hormônios não estarem ali funcionando de forma adequada na fenda sináptica? O que faz o sujeito agir? Onde é que está a mente? Está dentro, está fora, a mente existe? São todas essas questões dificílimas e filosóficas que a gente vai ter que cuidar quando a gente se refere ao tratamento psicológico. Obviamente, a neurociência tem a psicologia positiva, a neurociência, a terapia do esquema, tem afirmado, tem descoberto que as nossas ações elas podem prevenir, evitar e até mesmo curar a depressão. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente age intencionalmente, a gente provoca os nossos neurohormônios. Por exemplo, quando a gente dá atenção de qualidade a uma pessoa, a gente produz ocitocina. O que é ocitocina? É um neuropeptídeo responsável pelo vínculo. Então, como é que eu posso produzir ocitocina? Aliás, a ocitocina vende na farmácia, né? Ainda tem uma história aí, mas depois a gente fala sobre o assunto. Como é que eu posso produzir ocitocina? Dando atenção a alguém, atenção de qualidade, né? Fazendo, olha, esse emparelhamento, essa sincronia cerebral. É assim que eu faço. Então, a minha ação pode prevenir e até mesmo curar quadros depressivos. E a nossa função é entender por quê. Por que esse sujeito está deprimido? Porque tem um motivo. Tem um motivo, gente, não joguem a toalha. Quando você perceber um cara refratário, que já toma remédio, até porque o antidepressivo ele não cura a depressão. O antidepressivo não cura a depressão. Ele funciona como analgésico para aliviar a dor, para que o sujeito ande até o processo terapêutico, até a terapia, e para que ele faça. E o terapeuta tem que estar ligado, ele tem que estar antenado quais são as ações que ele pode ter para poder minimizar ou até mesmo curar seu quadro depressivo. No livro Florescer, o Martin Seligman fala num capítulo sobre o segredinho sujo dos medicamentos e da indústria farmacêutica.
o segredinho sujo dos medicamentos. Até porque a depressão, ela só ganhou esse nome, ela só foi batizada como tal depois da Segunda Guerra Mundial. E, coincidentemente, quando a indústria farmacêutica tem um boom, então surge a doença e o remédio para a doença. Antes a depressão era chamada de melancolia, enfim, mas depois a gente fala sobre esse histórico. Por que eu estou falando de depressão quando eu estou falando sobre transtorno de personalidade narcisista? Porque o sujeito narcisista geralmente não procura terapia. Ele só vai ao terapeuta quando ele é condicionado, ou o psiquiatra mandou, a mulher falou que vai se separar, ele não quer perder aquela mulher bonita que ele tem, para o amigo dele ver que ela é bonita, ou alguma desgraça, ou ele perdeu todo o dinheiro, ele está deprimido. Eu nunca, e eu volto a dizer, com 29 anos de profissão, encontrei alguém me dizendo assim, vim aqui porque eu sou narcisista. Nunca! Até porque ser narcisista é quase um xingamento, como a gente estava falando ali anteriormente, né? Quero deixar isso bem claro. E aí, quando a gente lê lá, né, o transtorno depressivo maior, a depressão é sintoma, não é a doença. Eu venho me esbelando, aliás, eu estou escrevendo um livro sobre isso, né, Ricardo? Que a gente vai ter mais novidades por aí, né, Ricardo? Então, a depressão é sintoma. A depressão é sintoma. Prestem atenção, o sujeito, quando ele vem deprimido, vão lá, o que aconteceu, vamos comendo para trás, o que aconteceu para esse sujeito estar dessa forma. Ele pode ter um transtorno de personalidade narcisista que está ancorando, segurando esse transtorno narcisista. Tá bem? Tá? E o transtorno de personalidade, por que é um transtorno de personalidade? E por que foi considerado, por muito tempo, muito difícil de tratar? Porque aquilo vai crescendo com o sujeito. Vai crescendo com o sujeito, se forma juntinho com a personalidade dele. Diferente de outros sintomas, de outros transtornos, como toque, como a própria depressão, como o transtorno de ansiedade. Que parecem estar fora do paciente, olha, eu tenho um problema, eu estou ansioso. Ninguém vai no consultório e diz, tenho um problema, eu sou frio, eu uso as pessoas, eu sou manipulador. Porque aquilo que compõe o transtorno de personalidade é ego-sintônico. Por isso que as pessoas diziam, todos os teóricos, toda a psicologia dizia, coisa difícil é tratar transtorno de personalidade. Porque cresce com o sujeito, é ego-sintônico, não incomoda. O sujeito não vai ali para tratar aquilo. A terapia do esquema nasceu justamente para poder tratar isso, que parece fazer parte do que o sujeito é. Ah, eu sofri assim mesmo. Ah, não, mas eu sou mulher que amo demais. Para mim é meu, se é meu, ninguém tasca. Eu sou doida. Ô, maluca, tu é esquisita, como assim? Ninguém é de ninguém, já dizia Zíbia Gasparetto, e eu nem sou espírita, mas como assim alguém é sua propriedade? Meu marido, minha mulher. Então, essas características vão crescendo junto com o sujeito e formando um transtorno de personalidade. Compreenderam a diferença? Não está fora. Por exemplo, quando o sujeito tem um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem uma ação ali que o impede. Por exemplo, ele lava tanto a mão, que esse lavar de mãos já está ferindo a própria mão, já está fazendo com que ele perca tempo na vida dele. Então, é um transtorno que não está na personalidade dele, diferente do transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Nesse caso, a obsessão e compulsão está inserida no contexto do sujeito em todos os lugares, desde que ele é criança, vem crescendo junto com ele. Compreenderam? Entender isso é muito importante. Entender isso é fundamental, tá? Essa diferença, por que é difícil tratar transtorno de personalidade?
E por que que a terapia do esquema dá conta dos transtornos de personalidade? Porque vai igual a Jack Estripador, por partes. Esquema por esquema. Esquema por esquema, vai entendendo ali, ó, e a gente vai cuidando de cada um para que esse transtorno não transtorne mais o sujeito. E quando para de transtornar, deixa de ser um transtorno. Essa é a noção de cura. Ah, os esquemas vão desaparecer com isso? Claro que não, os esquemas são indeléveis. Indeléveis. Uma marca emocional feita no sujeito, ela não se apaga. Algumas memórias cognitivas a gente apaga. Algumas memórias, aliás, Ivan Esquerdo, sugiro que vocês comprem o livro dele. Ele morreu essa semana, né? É um pesquisador lá da PUC. Eu não sei se ele é paraguaio, uruguaio, argentino, eu não sei. Não lembro, mas ele é brasileiro, né? Ali já se abrasileirou há tantos anos na PUC, e ele tem uma pesquisa extensa sobre memória. Comprem um livro do Esquerdo. Vou fotografar e vou botar aqui no nosso grupo. Eu já falei desse livro. É muito importante. Então, algumas memórias cognitivas, elas se apagam, elas nem se imprimem tanto, a gente fica ali no hipocampo, depois não tem importância, ela, ó, é jogada fora. Mas as memórias que compõem, as memórias emocionais que compõem os esquemas, elas são indeléveis. Então, a gente vai lá e faz uma desmarcação. Não, a gente não faz isso. A gente só faz com que o sujeito, a terapêutica pautada em terapia do esquema, faz com que o sujeito pare de transtornar-se e transtornar o outro, porque o objetivo central da terapia do esquema é tornar o sujeito um adulto saudável. Tornar o sujeito um adulto saudável, ou seja, que o modo adulto saudável seja por mais tempo presente na vida do sujeito que a criança impulsiva, que o protetor desligado, né? Que o autoconfortador desligado. Eu vou falar desses modos aqui ainda que compõem esse transtorno de personalidade narcisista, tá bem? Então, não vamos esquecer que a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista e que isso vale, que isso que eu falei sobre transtorno de personalidade de uma forma geral serve para todos, o histriônico, o dependente, o obsessivo-compulsivo, tá? O borderline. São pessoas que vêm crescendo junto com o sintoma e, portanto, tornam-se uma personalidade transtornada. Por que a gente não faz diagnóstico em criança de transtorno de personalidade? Porque a criança ainda não está com a personalidade formada. Então, a gente não pode dizer que essa é transtornada. Ok? Tá bem? Então, quais são as comorbidades ou quais são os transtornos importantes que a gente pode diferenciar aqui? Qual a diferença entre transtorno de personalidade narcisista e, por exemplo, o bipolar, né? Que não é um transtorno de personalidade. O transtorno bipolar não é transtorno de personalidade, tá bem? E se confunde muitas vezes com transtorno de personalidade borderline, muito mais do que com transtorno de personalidade narcisista. E já virou moda. Houve um tempo que foi moda. Ai, eu sou tão bipolar. Houve um tempo, olha aí, não podemos fazer diagnóstico remoto, não estou fazendo. A Cássia Kiss se autodeclarou bipolar. E houve um tempo, assim, eu acho, década de 90, que isso virou meio moda. Ah, eu sou bipolar assim mesmo. Tudo era ser bipolar. Gente, transtorno bipolar é seríssimo. Né? No transtorno bipolar, os pacientes apresentam fases muito bem marcadas de depressão e mania ou hipomania. Mania, quando aquela mania mesmo, aquela coisa, hipomania é uma mania menor. E o que a gente chama de mania? Compulsão por jogos, sexo, compras, uma euforia descabida, sabe? Uma euforia fora do normal. Então, no transtorno bipolar, tem períodos muito bem marcados de depressão absoluta e períodos muito bem marcados de compulsão,
de mania, né? De desejos intensos por sexo, por compras, por jogos, por falar. Então, a pessoa fica falante, animada, por um período, e depois ela fica triste por um período bem marcado. Já aproveitando para fazer a diferença entre bipolar e border, primeiro passo, bipolaridade não é um transtorno de personalidade, né? A border é um transtorno de personalidade. E a ciclagem da border é muito rápida. A border ama e odeia na mesma frase. A border ama e odeia na mesma frase. Do tipo assim, a minha mãe é admirável, cachorra que ela é. Me dá um ódio, mas eu tenho ódio dessa mulher que você não tem ideia, eu sou capaz de matar. Para mim, ela é a pessoa mais importante do universo. Eu nunca vi amar alguém como eu amo a minha mãe. A bipolar é capaz de fazer esse discurso assim, ó, a bipolar ou a pessoa bipolar, né? Porque os meninos também são bipolar, não, desculpa, border. Border tem essa ciclagem muito rápida, né? O border cicla na mesma frase. O bipolar, não. A ciclagem é muito mais lenta. Adriana, uma pessoa com transtorno de personalidade, borderline, pode ser bipolar? Sim, pode. Então, ela tem um transtorno de personalidade borderline e um transtorno bipolar. Tá legal? Ou um transtorno bipolar com um transtorno de personalidade borderline. Tá bem? Mas entender a diferença entre um e outro é absolutamente fundamental. É fundamental. Voltando ao narcisista. No transtorno bipolar, então, há depressão, né, devido a uma grandiosidade que é característica da fase de mania, e não a grandiosidade que é característica da hipercompensação do esquema de defectividade. Vocês compreenderam? A grandiosidade também no transtorno bipolar há quando o cara está na fase da mania. Só que essa grandiosidade não é para hipercompensar nenhuma defectividade. Tá bem? Então, essa é uma diferença importante. Já tem sinais? Tem. O transtorno opositor ou desafiador, ele é um preditor para que o sujeito se torne um antissocial ou um narcisista. Agora, todo indivíduo que teve na infância um transtorno opositivo desafiador, ele se tornará um narcisista ou um antissocial? Não. Mas todo antissocial, principalmente, teve na infância um transtorno opositivo desafiador. Tá? Você sabe por quê? São espectros. São espectros. Não tem no autismo, não existe o autismo leve, autismo autismo tal, o Asperger, nem podemos mais falar de Asperger, né? Mas níveis, graus de autismo. Também no caso do narcisista, eu costumo dizer que o narcisista, ele é aquele antissocial que nunca matou ainda, não roubou, mas que ele pode. Então, ele ascende a categoria de antissocial, né? Então, o antissocial, ele é o grave do narcisista. A gente pode ler dessa forma. A gente pode ler dessa forma, sim. Porque se confunde, né? Ali no DSM são dois tipos, mas a gente vê que são graus. O Jung fala disso. O Jung fala do espectro narcisista, né? E o antissocial é quando o cara está lá no último furo do narcisismo, né? No último furo da falta de empatia. Então, sim, pode ser. O antissocial, ele já foi um narcisista. Nem sempre o narcisista vai ascender a categoria, ascender no sentido do mais grave, né, do antissocial. Tá?
Ótimo, Márcia, ótima questão. Ó, aí, qual é a diferença, né, do transtorno de personalidade narcisista para o antissocial? A exploração das outras pessoas para promover, para se promover, se autopromover, é característica dos dois transtornos, do antissocial e do narcisista. Mas os motivos são diferentes. O que move é diferente. Por exemplo, pacientes com transtornos de personalidade antissocial geralmente estão muito mais vinculados a questões materiais, a ganhos materiais. Os narcisistas, não. Eles precisam de um reconhecimento para manter uma autoestima. Eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser aprovados. O antissocial, ele não necessariamente tem essa necessidade. Ele não liga se ele está matando alguém com chinelo Raider. Ele não liga se ele está de barba feita ou se alguém acha ele bonito ou não. Ele vai lá e mata. Vão lá, ó. Vocês assistiram Louco Não Doido? Eu insisto nisso. Eles não estão muito preocupados com isso. O antissocial, ele vai de qualquer jeito. Ele vai de camiseta rasgada. Agora, se ele tem como base o narcisismo, ele não quer se sujar, ele vai todo trabalhado na estica, né? Tá bem? Aí que eu falo dos esquemas. Aí é nesse ponto. Olha aqui. O que causou? Qual é a história do sujeito? Qual é a constelação esquemática que está ali? O antissocial, não necessariamente ele montou aquela história para ser reconhecido, como não foi na infância. O antissocial geralmente tem um esquema de abuso fortíssimo, ele repete, reproduz. Volto a dizer, para quem não está aí, não estava aqui, assistam o documentário Louco Não, Doido, é o nome. O documentário que está na HBO. Não sei como é que vocês podem conseguir, depois a Cláudia conta para vocês como ela conseguiu assistir. Não está na Netflix, e aí fica mais difícil. Mas assistam porque vale a pena, para vocês entenderem isso. Essa formatação. Todo sujeito... As pessoas não desenvolvem um transtorno, qualquer que seja o transtorno. Qualquer que seja o transtorno mental. A pessoa não desenvolve assim, desenvolve. Tem um histórico. Tem o temperamento dele diante de um ambiente aversivo, muitas vezes, né? Bom, em relação ao transtorno de personalidade histriônica, né? Como é que a gente pode diferenciar o transtorno de personalidade narcisista do transtorno de personalidade histriônica? O histriônico, gente, histriônico é tão interessante, tem tanto histriônico por aí, que as pessoas não conseguem identificar. Aliás, eu sugiro, inclusive, que a gente faça um encontro numa dessas supervisões, para a gente falar disso. Porque as pessoas confundem muito com bipolar, com várias coisas, com narcisista. E, às vezes, a pessoa é histriônica. E qual é a diferença? Olha aqui, a histriônica também busca atenção. Também busca, assim como o narcisista. Né? Só que ela não tem essa falta de empatia, ela não se preocupa em ser inteligente. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que tem uma doença de estimação? Uma doença de estimação. Sabe? Aquela que caiu da moto com 18 anos de idade, mas já tem 50, e ela fica assim, não, mas aquele dia que eu caí da minha moto, a minha perna, as hipocondríacas, que levam a doença como um troféu. Então, tanto quanto o narcisista, o histriônico busca reconhecimento, mas o histriônico não se importa se for por pena que alguém vai cuidar dele, que vai dar atenção para ele. O narcisista faz questão de ser admirado, o histriônico não. Compreendem? Os dois buscam aprovação e reconhecimento.
Mas a histriônica tanto faz. Se é porque ela é vítima, se é porque ela é algoz, ela não está nem aí, o que ela quer é ser notada. E aí tem todo aquele aspecto da sedução. A histriônica adora seduzir, ela pode até nem transar com o sujeito, como a border. A border, ela tem uma pegada sexual, ou o border, a pessoa border, né? Eu fico toda hora me policiando, porque é um aspecto do subdiagnóstico que eu quero ressaltar. Então, ela realmente tem uma pegada de desejo sexual. A histriônica, ela tem desejo pela sedução e não pelo ato em si. Ela precisa ser reconhecida como bonita, como importante. Assistam, volto a dizer, A Nona Vida de Louis Drax. Assistam. Aquilo ali é o transtorno de personalidade. A mãe, coitada, boazinha, tão boa, que cuida daquela criança, que precisa desse reconhecimento, né? Uma mulher boa. Eu sempre digo isso, quando eu vejo uma mãe boa, eu falo, ai, meu Deus, mãe boa. Prestem atenção. Por que é importante a gente saber fazer um diagnóstico bem feito, gente? Porque a gente sabe onde é que a gente vai tangenciar, o que a gente tem que tratar. Sabe? Qual é o buraco que a gente vai pegar? É isso que a gente tem que fazer. Então, prestem atenção, porque esses transtornos podem ser parecidos, no entanto, são diferentes, as origens são diferentes. Tá? É típico histriônico, né? Típico histriônico. O narcisista também, ele se mata, ele tem essa preocupação, ele tem a preocupação com a imagem que ele vai deixar. A histriônica, ela tem questões mais basais, é aquela que vai desmaiar e fala assim, ui, ela olha para ver se tem alguém para segurar, entendeu? A border, aí ela desmaia, a histriônica, né? Aí ela olha para ver, né? Ela olha para trás para ver se ela pode cair. A border não, a border ela descaceta, ela cai, ela pula, ela não está nem aí para ela mesma, né? O narcisista também, ele não quer se matar. É mais fácil querer matar o outro, que está atrapalhando a vida dele. Raramente o narcisista pensa em se matar, a não ser que, quando ele vai lá para o quarto dele, para a casa dele, sozinho, depois dele dizer que ele é a pessoa mais importante do mundo, ele começa a pensar sobre a sua defectividade, sobre o fato dele não ter sido importante. Quando a criança abandonada e vulnerável pinta, que é quando ele está sozinho. Porque enquanto ele está com as pessoas, ele é o melhor cara, ele é o sujeito mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais poderoso, mais vigoroso, entende? A histriônica, ela tem essas coisas, né? De tomar, inclusive, né? Eu vou tomar, não estou dizendo que não se mata, não, porque pode acontecer de se matar, mas eu estou dizendo por estilo. Ela toma para se matar 5 cartelas de Novalgina. Entendeu? Ela toma 5 cartelas de Novalgina. A border, ela toma um remédio que ela encontrar pela frente. Entendem essas diferenças? Todos eles podem tentar se matar. Vamos lá. Quem tenta se matar com mais frequência? A border. A border. E tenta a Vera. Quando ela vai, ela vai. Quando chega no consultório, já chega a galinha arrepiada, já tentou se matar de várias formas, de verdade. A histriônica vai tomar 5 cartelas de Novalgina e ainda vai levar isso como estandarte. Houve um dia que eu tentei me matar. O narcisista, quando ele pensar em se matar, ele vai dizer, não, melhor eu matar quem está me atrapalhando. O antissocial, ele vai matar o outro. Entenderam? Assim, fazendo uma analogia, alegoria, obviamente, mas é importante para vocês sacarem isso quando estiverem ali no consultório, que vocês não vão mais esquecer, tá? Uhum. E fazer esse diagnóstico diferencial é fundamental.